Olá, queridos alunos, pessoal de casa. Estou aqui, professora Maíra, mais uma vez com vocês, hoje com a intérprete Márcia, né? Tudo bem, Márcia? E nós vamos dar seguimento ao nosso conteúdo do 7º ano. Para essa aula de hoje, nós vamos trabalhar a parte específica de calor e energia, mas já voltado com um contexto para a gente compreender melhor a aplicação de calor e energia em relação à temperatura, ao controle térmico do nosso organismo, ao controle térmico das coisas ao nosso redor. E aí nós vamos trabalhar esse componente do 7º ano do ensino fundamental, considerando que na última aula nós vimos as transformações de energia ao nosso redor. Então nós já aprendemos a respeito disso. Nós já vimos como que a energia pode ser transformada, por exemplo, a energia elétrica que chega nas nossas casas, ser transformada em energia cinética, em movimento, no liquidificador, no mixer, ou transformada em calor, energia térmica, num ferro de passar roupa, por exemplo. Então todas essas transformações de energia ao nosso redor, elas são dependentes de calor e de temperatura, que são dois conceitos que a gente vai trabalhar hoje. Então, para essa aula de hoje, nós vamos diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de equilíbrio termodinâmica cotidianas, estabelecendo relações entre elas. Essa é a nossa habilidade. Bom, começando, como eu falei, qual a diferença entre calor e temperatura? Normalmente, nós trabalhamos esses dois conceitos pensando nele como a mesma coisa. Quando a gente fala está muito calor, a temperatura está muito alta. A gente está associando eles como se fossem a mesma coisa, como se fossem sinônimos, mas na verdade eles não são sinônimos. Pensando sob o ponto de vista das ciências da natureza, aplicado especificamente nos conteúdos mais voltados para física e química, calor e temperatura são coisas diferentes e hoje nós vamos trabalhar esses dois conceitos de uma forma um pouco mais clara para que isso fique compreensível. Então, quando a gente vai falar a respeito de calor, se a gente trabalhar um ciclo da água, fica muito mais nítido o que eu quero trazer para vocês. Então, vamos lembrar lá, o ciclo da água a gente trabalha ele quando a gente fala um pouco de natureza, quando a gente fala da conservação dos recursos hídricos, a conservação da água potável, mas o ciclo da água aqui eu vou falar voltado mais para a parte de como que a água se transforma ao longo de seu ciclo. Aí, se a gente pega um caso, né, na nossa cozinha, tiramos o gelo da forminha que estava lá no congelador, deixamos sobre a pia, o que pode acontecer aqui, em poucos minutos, segundos, dependendo de qual está a temperatura da superfície ali, é o derretimento dessas pedrinhas de gelo. E esse gelo é o que, afinal de contas? O gelo é nada mais do que água, mas água no seu estado sólido. Então, nesse estado sólido da água, que é atingido quando ela está congelada, lá, né, uma temperatura abaixo de 0 grau, ela vai formar o cubinho, no caso, porque está dentro daquela vasilhinha ali, né, que permite isso. Mas se você colocar um copo de água no congelador, vai estar naquele formato. E ela, a temperatura ambiente, vai descongelar. Esse é o processo que a gente chama de fusão. Não só a água passa por esse processo, nós estamos falando de uma alteração ali nas particularidades, né, que existem nas moléculas que compõem uma substância, que pode acontecer em qualquer outra substância. Até o ferro, por exemplo, que a gente pensa nele como algo extremamente resistente, ele tem o seu ponto de fusão, ele pode ser derretido. E esse processo aqui, ele vai estar associado com o quê? As alterações de temperatura às quais aquela substância está exposta. Então, a água dentro do nosso refrigerador, lá dentro do congelador especificamente, ela vai passar para o estado sólido, porque a temperatura que ela está ali em volta dela vai ser muito baixa. Quando a gente coloca ela à temperatura ambiente, ela tem o processo de fusão acontecendo, ou seja, o derretimento dela ali. Então, a temperatura altera o estado físico da matéria. E aí a gente pode ver a mesma coisa com a água ao ser fervida. Então, quando a gente aumenta ainda mais a temperatura, não estamos mais falando, vamos supor que hoje esteja 26 graus na onde você mora. E aí você coloca esse gelo para fora do congelador e vê o derretimento. Se você pegar essa água que foi derretida ali do gelo e levá-la até o fogão e ferver, alcançando em torno de 100 graus de temperatura, o que você vai observar é que com o tempo, se você deixar a panela ali fervendo, né, sem retirá-la do fogo, ela vai secar. Ela vai secar por quê? Porque a água, olha só, ela vai formar esse vapor. O que é esse vapor, gente? Nada mais do que a própria água. Mas a água em seu estado gasoso, uma outra mudança de estado físico da água.
que aí a gente está observando que a temperatura aumentou ainda mais e aí a água evaporizou, né? Ela entrou em evaporação ali naquele processo. A gente chama normalmente vaporização quando a gente está falando de mudanças de estado físico da matéria. E aí quando a água passa a essa constituição de vapor, é que ela não deixa de ser água, ela ainda constitui-se de moléculas de H2O, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, compondo essas várias moléculas ali daquela água originalmente em estado líquido que vai passar para o estado de vapor. O que mudou aqui? Temperatura. E aí, se a gente observar o que é a temperatura de fato, a gente tem que entender que ela é uma medição, uma mensuração média de energia que está contida ali naquela substância. Mas que energia é essa? Energia cinética. Só que a gente pensa energia cinética, vamos lembrar lá da última aula, eu falei a respeito do movimento do liquidificador, eu falei a respeito do movimento do mixer, por exemplo, que é energia elétrica transformada em movimento, energia cinética. Um ventilador também é um bom exemplo. Só que aqui nós estamos falando a nível atômico, a nível molecular, estruturas tão pequenininhas que nem com o microscópio a gente consegue visualizar, que é a constituição básica da matéria. E aí, nesse nível molecular, nesse nível atômico, a temperatura é uma medição da movimentação da energia cinética presente ali entre aquelas moléculas, aqueles átomos que compõem uma substância. Então, quando você tem a menor temperatura, olha só, as setinhas aqui, o tamanho delas representam a quantidade de movimento, de energia cinética presente ali. Então, você tem menor energia cinética quando a temperatura é menor. E você tem maior energia cinética quando a temperatura é maior. Então, essas duas diferenças aqui que a gente mostra com essa imagem é uma forma da gente entender o que a temperatura representa. Então, a temperatura seria uma média da quantidade de energia que está contida aqui naquela matéria, naquele material, né? Energia cinética. E aí o movimento dessas partículas, pessoal, ela é super importante para determinar o estado físico da matéria. Então, olha lá, a gente está vendo a temperatura aplicada ao estado físico da matéria, a como que ela se comporta. Então, no estado sólido, você tem menos energia cinética. As partículas estão muito próximas. Os átomos, as moléculas que compõem ali uma substância estão muito próximos. Então, você tem um estado solidificado daquele material ali. No estado líquido, você tem energia cinética aumentada, mas não tão grande como ocorre no estado gasoso, que a energia é muito maior entre as partículas ali e por isso elas acabam, a substância, né, o material que está ali acaba passando ao estado gasoso. É o caso da água, né? Quando você tem um estado sólido, a energia cinética é menor, então a gente vai ter a formação do que a gente chama de gelo, que nada mais é do que a água em estado sólido. Se você aumenta um pouquinho a energia, ou seja, a temperatura ali daquele né, quantidade de água que está ali sendo observada, ela vai passar ao estado líquido. E se você colocar maior temperatura ainda, ou seja, maior energia cinética, a água passa ao estado gasoso. Então, a temperatura é uma medição aí dessa cinética das partículas, determinando para a gente, inclusive, qual temperatura, né, cada substância tem para se alterar aqui entre sólido, líquido e gasoso. Mas, né, a gente ainda tem que pensar, se a temperatura indica essa energia cinética entre as partículas, como que elas estão ali naquele momento de observação, e o calor? Qual é a diferença entre calor e temperatura? Se a temperatura é essa demonstração da forma como as partículas estão se movimentando ali no que está sendo observado, o calor é o que de fato? O calor, a gente tem que pensar nele mais como uma forma de representar, né, a alteração que você tem, a mudança que você tem da temperatura de um corpo para outro. É uma forma mais prática da gente visualizar. Por quê? Porque se você tiver uma substância que está muito quente, a tendência é que essa parte quente aqui, ela esteja sempre perdendo calor para algo que está mais frio ao redor dela. Muito complexo. Mas vou dar um exemplo que vai clarear muito bem isso. Quando você pega uma xícara, por exemplo, de café muito quente ou de um leite muito quente, um chá, algo que você fez, né, no fogo, cozinhou, o que seja, ferveu, essa xícara muito quente pode ali queimar a sua mão. Então, naquele momento que você encostar
você vai sentir aquela temperatura mais alta. Ah, mas né, a xícara talvez seja bem protegida, você não sente ali queimar, mas você vai sentir aquele calor. E aquele calor, você vai ficar segurando ali 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, você vai ver que as suas mãos vão esquentar também. Então é um hábito, inclusive, quando está muito frio, você está num local muito frio, que você não está habituado, aí você se aquecer, né, com uma bebida quente. As mãos, elas se aquecem ali a partir do quê? Da transferência de calor do líquido, né, quente ali, que vai passar para suas mãos que estão um pouquinho mais frias ali. Então essa transferência que você tem ali, ela envolve o quê? A energia cinética, lógico, você tem partículas, nós somos compostos de átomos, de moléculas, é a nossa composição básica, então nós também absorvemos essa temperatura, nós também vamos sentir essas alterações de temperatura, da mesmíssima maneira que você colocar um gelo na palma da mão, você vai sentir ele resfriando ali, ele vai começar a entrar em processo de fusão, então ele vai começar a derreter, porque a sua mão está a uma temperatura maior do que seria a temperatura de solidificação, de manter a água em estado sólido, mas também vai gelar a sua mão, vai esfriar, vai chegar um momento que você vai ter que retirar esse gelo, porque está fazendo o processo o quê? O seu corpo está mais quente, está perdendo temperatura ali para o que está mais frio, que no caso é a água ali em estado sólido, o gelo. Então o calor acaba sendo uma medida dessa transferência de calor entre corpos com diferentes temperaturas ali. A gente pode falar do calor também, se você pensar na sua casa, você pode fazer esse experimento com a ajuda, principalmente, né, para as crianças, com a ajuda dos seus pais. Você pode pegar uma porção de água menor e pode, né, ferver essa água, observar quanto tempo leva para essa água ferver. Depois você peça que essa pessoa coloque o dobro da quantidade de água e ferva também. E observe o tempo que vai levar para ferver essa água. Usando a mesma vasilha e a mesma quantidade de fogo. Você vai ver que mais rapidamente a quantidade menor de água ferve. Por que isso acontece? Porque naquela quantidade de água ali menor, você também tem menos moléculas, você tem menos átomos ali para receber aquela energia cinética que vai vir do fogo, né, através da temperatura irradiando ali, e com isso você vai ter uma agitação de moléculas mais rapidamente, ou seja, essa água vai ferver mais rapidamente do que na quantidade maior de líquido. Então essa transferência de calor aqui, de energia cinética, a gente vai sempre chamar do calor em si. E a temperatura é uma medida média mesmo da agitação das moléculas que estão presentes ali num determinado composto. E aí a gente envolve um pouco da sensação térmica quando a gente fala de temperatura e de calor. A sensação térmica, por exemplo, na minha cidade, esses dias está muito quente mesmo, está desconfortável de tão quente. Mas nós tivemos momentos que estava bastante frio, o inverno teve uns dias assim bem atípicos, inclusive, de a gente ficar quietinho dentro de casa de tanto frio que estava fazendo. Isso envolve a sensação térmica, a sensação que a gente tem relacionada à temperatura ambiente. Essa temperatura ambiente vai ter uma série de fatores ali que vai influenciar. Então, por exemplo, o tempo mais úmido, a gente vai ter uma sensação maior se estiver fazendo calor, que a temperatura está muito abafada, está muito quente. Por quê? Porque a gente está cheio de umidade à nossa volta e nós temos até dificuldade para transpirar, para perder as altas temperaturas que estão na superfície da nossa pele. E a sensação térmica, ela depende dessa perda de calor, no caso do dia que está muito quente, ou da recepção, né, de calor, seja qual fonte for, se estiver muito frio, ou a manutenção mesmo da temperatura. Tanto é que quando está frio, o que a gente faz? A gente se agasalha. Quando a gente se agasalha, a gente está tentando evitar, de todo modo possível, que a gente esteja perdendo calor para o ambiente. Vamos lembrar lá, o calor vai sempre ser perdido, né, do corpo mais quente para o corpo mais frio, né, ou por ar mais frio em volta, ou por quer que seja que está ali mais frio. E aí esse calor, essa perda de calor, ela pode fazer com que a gente se sinta, sinta muito frio ali, ou que a gente sinta muito calor. O que vai depender? Se o ambiente está muito quente, nós somos homeotérmicos. O que significa isso? A gente tem uma tendência natural de manter a temperatura corpórea em torno de 36,6, 36,5, 36,7 graus Celsius. Essa é a temperatura comum do nosso organismo. É assim que o nosso corpo funciona. Essa é a temperatura ideal para o nosso metabolismo.
Então, nós mantemos essa temperatura corpórea ao longo do dia, se está quente, se está frio, a gente faz o possível, nosso organismo faz o possível para manter, para que a gente tenha o metabolismo acontecendo de maneira adequada. A gente pode passar a uma temperatura mais baixa, se a gente for exposto a muito frio, sem proteção, a gente chama de hipotermia, ou a gente pode ter uma hipertermia, que seria o aumento da temperatura, no caso de uma febre, por exemplo, ou se a gente estiver exposto a um ambiente muito, muito quente, sem condições ali de se proteger daquele calor extremo. Quando a gente está num ambiente muito quente, o que a gente vai acontecer? O que é a primeira ocorrência ali? Suor. A gente vai sentir suando muito. O que é o suor? É uma forma de resfriamento do nosso organismo que eu vou explicar já já. Quando a gente está num ambiente muito frio, a tendência é que a gente se recolha, a tendência é que a gente tente se agasalhar cada vez mais para evitar que a gente perca tanto calor para o ambiente, a ponto de desenvolver uma hipotermia. Então, os agasalhos são uma forma de nos proteger dessa perda, né, de calor do nosso corpo para o ambiente. Então, a temperatura à nossa volta vai demandar como que está a perda ou não do calor corpóreo para o ambiente à nossa volta. Então, na formação do suor, o que a gente tem ali? Está muito quente, a gente vai suar muito. A gente vai ter evaporação de água na superfície da nossa pele, que vai fazer com que, quando a gente está lá, né, muito calor, muito, você vai ter as gotículas de suor se formando na superfície da pele. Quando você está exposto a um calor, né, muito grande, você está no sol, você está lá no ponto de ônibus há muito tempo, esperando um ônibus, o sol rachando, aquela coisa desconfortável, você está suando o tempo todo. Quando você está suando, o suor está evaporando e levando parte desse calor da superfície da sua pele. O suor, gente, ele está fazendo com que você perca calor para o ambiente. Por quê? Porque ao evaporar essa água na superfície da pele, ela retira o calor ali. Assim como a evaporação da água lá na panela que a gente estava fervendo, essa evaporação da pele aqui vai gerar água em estado gasoso, ou seja, nós estamos liberando vapor, nós estamos evaporando a água o tempo todo na superfície da nossa pele. E essa evaporação está retirando o calor do nosso corpo, o excesso de calor que poderia nos levar a ter uma hipertermia. E aí, um caso que a gente consegue observar o quanto a gente soa e nem percebe, é quando, por exemplo, você está com uma mochila nas costas. Você fica o dia inteiro lá andando com aquela mochila nas costas e chega em casa, a mochila está molhada, as costas também estão molhadas. Por que isso acontece? Por que você não está, a parte da frente do seu corpo não molhou, mas as costas molharam todas? Exatamente porque quando você está suando, a água está evaporando, se não tem nada cobrindo ali, ela evapora diretamente para a atmosfera ali, né, para o ar à sua volta. Mas se tem alguma coisa tampando, alguma coisa abafando, você vai perceber o quanto você está suando o tempo todo. Por isso é tão importante a gente ingerir água em dias quentes, para evitar a desidratação. Nosso corpo vai suar o tempo todo para manter a temperatura corpórea na condição adequada. E aí a gente percebe quando a gente, como que a nossa perda de calor para o meio é tão importante quando a gente usa o álcool gel, que foi tão comum agora durante o período da pandemia. Quando você passa o álcool gel na mão, você sente um friozinho, né? Dá uma sensação de frio na superfície da mão. Essa sensação de frio acontece porque o álcool, ele evapora muito rapidamente, mais rápido que a água ali, na hora que ele entra em contato com a superfície da sua mão, e ele retira calor ao evaporar. Ao retirar esse calor, ele reduz, né, a temperatura ali da superfície da sua pele. E aí você sente essa sensação, né, de resfriamento assim que ele está evaporando. Então, pessoal, na aula de hoje o que a gente viu? O aumento da temperatura, ele vai afetar o movimento das partículas que compõem a matéria. Dessa maneira, ele altera o calor de um corpo ou ambiente. Nós percebemos alterações de temperatura à nossa volta e o nosso organismo atua para manter a temperatura ideal para o nosso metabolismo. Então, a nossa sobrevivência depende dessa perda ou manutenção do calor que vai garantir a temperatura corpórea adequada, que gira em torno de 36,5 graus, 36,6, que é a nossa temperatura de sobrevivência. Então, gente, eu agradeço muito a presença de vocês aí, né, meus telespectadores, muito obrigada, e convido vocês para o Tira Dúvidas, estou sempre por lá. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.